والحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no livro da ablução, hadith Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: o mensageiro de Allah veio até mim ou até minha casa enquanto eu estava doente. Eu estava desmaiado, não percebia nada. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fez o wudu, fez a ablução e pegou daquela água e jogou em cima de mim. Eu acordei. Quando acordei, eu disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, para quem que é a herança? Sendo que somente que quem me herde são uma kalala. A kalala que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Alcorão Sagrado, na Surat An-Nisa, na terceira sura, no versículo 176, sobre a herança. É aquela pessoa que morre, que não tem pais ou avós, ou não tem filhos homens ou netos. Essa é a pessoa que é chamada kalala. E Allah subhanahu wa ta'ala ele revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o versículo da herança. O versículo da herança aqui que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para mostrar todos os detalhes da herança. Esse hadith nos mostra uma questão onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez o wudu e aquela água do wudu ele jogou em cima do Jabir ibn Abdullah. Aqui os ulama, o Imam al-Bukhari ele citou esse hadith e colocou um capítulo: a água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam usou, então seja ela aquela que foi usada e que não tem nenhuma impureza, ou o resto daquele que ele usou, tanto essa como aquela, se não tiver impureza, essa água continua sendo pura, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele colocou em cima da pessoa desmaiada. E assim o Imam al-Bukhari ele citou nesse título. Aqui nós poderemos aprender desse hadith que essa questão, a água mesmo sendo usada, então ela pode purificar e ela não se torna impura se não tiver impureza. Também a água que for usada e a pessoa colocou a mão, também mais uma confirmação do que ela continua sendo pura e pode ser usada para purificar. A outra questão também, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a água que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele usava, eles sentiam aquilo como se fosse uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. E por isso Jabir ibn Abdullah, quando estava desmaiado e aquela água foi jogada nele, subhanallah, ele acordou. E ele perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma questão importante. Quando a pessoa está doente, uma doença crônica, ou uma doença que, como o Jabir ele estava desmaiado, ele pensou na morte no mesmo tempo. E ele somente tinha, dentre os herdeiros, meninas, e ele não tinha meninos. E todos herdem na religião, só que cada um tem a sua parte da herança. E ele perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: para quem que vai a minha herança, sendo que eu não tenho filho homem, ou não tenho pai ou avô? E Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo no Alcorão Sagrado sobre a herança. Os versículos da herança na Surat An-Nisa, no versículo 176, é o versículo que mais explica os detalhes sobre a herança. Então, se a gente olhar no Alcorão Sagrado, os que mais foram detalhadas, as questões da religião mais detalhadas são da herança. Mais do que a oração, mais do que o jejum, mais do que o hajj, mais do que o zakat, foi a herança. Qual o motivo? Porque as pessoas em geral, quando se toca na questão da herança ou das questões materiais, elas querem os seus direitos, sendo pouco ou muito. Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou a questão de ninguém tocar nesse assunto. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou um pouco sobre essa questão. Inclusive sobre o kalala, Umar ibn al-Khattab, ele dizia, eu perguntava sempre para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre a palavra kalala, e ele dizia: basta para você o versículo do Alcorão da Surat An-Nisa. E assim, porque a pessoa, antes de morrer, ele não pode chegar e falar: depois da minha morte, o fulano vai ter a herança de tal, e o outro vai ter isso, e o outro vai ter aquilo. Porque quem divide essa herança depois da morte da pessoa é Deus. E isso está dentro da Surat An-Nisa, no Alcorão Sagrado, e ninguém consegue tocar nisso ou modificar. Se a pessoa modificar, ele estará
injustiçando a si mesmo, injustiçando as pessoas. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala determinou a herança dentro do Alcorão Sagrado, para que ninguém tocasse nessa questão, porque as pessoas, em geral, elas têm intrigas em relação a isso. Então Allah subhanahu wa ta'ala, ele fechou essas portas para que ninguém tivesse qualquer tipo de dúvida ou de intriga ou de ter qualquer problema com as pessoas por causa das questões da herança. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.